Uma oferta que foi feita ontem pelo Cadu Santoro, sabendo que o jogador tinha concorrência de outros clubes. O Bahia já se dá como algo assim, ó, vencemos essa concorrência, agora vamos acertar os detalhes. Então já é o primeiro reforço para 2025, visando essa Libertadores. O Bahia não dá para dizer que deu sorte, porque ele vai, por mais fraco que possa ser o Strongest ano que vem, o Bahia vai encarar uma partida em La Paz. E aí é outra história, né? E aí é outra história. É incontrolável, né? Você não consegue controlar o que vai acontecer. Exatamente. As equipes que foram lá jogar recentemente sofreram muito com isso. O exemplo mais recente que a gente tem é do Flamengo nas oitavas de final contra o Bolívia, levou um sufoco danado, né? Ganhou aqui por 2-0 e perdeu lá por 1-0, mas era pra ter sido toda hora bola cruzada, chute de fora da área, e é o tipo de jogo que eles fazem, Paulo. Então, assim, não é simples, principalmente em início de temporada. Né? A nível do mar já vai faltar gás. A 3.600 metros, amigo, aí a situação fica mais difícil ainda. Mas como eu falei na abertura do programa, o alento é decidir em casa. É quando você decide em casa, com presença de torcedor, e certamente o time do Bahia é tecnicamente muito mais forte do que o Strongest, a tendência é você conseguir reverter na maioria das vezes. Meus amigos, já está definido o adversário do nosso Esquadrão de Aço na próxima fase da Copa Libertadores. Vamos lá para a cidade de La Paz, na Bolívia, para enfrentar a equipe do The Strongest, um time que de fato é muito forte, como já diz o seu próprio nome. Mostrei no vídeo de ontem a série histórica aqui desse time jogando contra clubes do Brasil dentro de casa, e é muito difícil de bater esse time. A última vez que algum time brasileiro conseguiu vencer eles lá dentro de casa foi em 2013, e esse time foi o Galo, né, de Ronaldinho Gaúcho. Então não vai ser uma tarefa nada fácil. A gente vai falar bastante sobre esse adversário ainda e esta competição no vídeo de hoje. Vamos falar também, rapaziada, sobre contratações. André Hernan traz aí uma novidade sobre um jogador que já está praticamente 100% fechado com o Bahia, e tem mais 2 jogadores aí que o Bahia fez proposta para assinar e vestir a camisa do nosso esquadrão para essa temporada. Mas não sem antes, rapaziada, fazer aquele bom e velho pedido de sempre. Chegou até que já sabe, senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal pra gente bater a meta de 35 mil inscritos e divulgar o nome e a marca do nosso esquadrão para mais torcedores. Sem mais delongas, bora pro que interessa, bora pro vídeo de hoje. Galera, vamos falar aqui sobre Libertadores, né, rapaziada? No vídeo de ontem eu postei aqui para vocês que o próprio The Strongest já publicou aí nas suas redes sociais que vai enfrentar o nosso Esquadrão de Aço, o rival definido, fase 2, The Strongest contra a Bahia. Postei também o vídeo do cara, do influenciador digital deles, reagindo, né, quando soube no sorteio que ia pegar o Bahia, o cara todo serelepe fazendo festa. El Tigre juega contra Bahia. ¡Vamos! Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien contra Bahía, está bien. Nos salvamos de Boca, nos salvamos de Corinthians, es Bahía contra Bahía. Está bien, chat, está bien, está bien. Deu graças a Deus que não vai pegar o Boca Juniors nem o Corinthians, né? Então cabe o Bahia agora montar a melhor estratégia aí pra gente surpreender esse adversário, principalmente no jogo lá na Bolívia, né? Que a gente sabe que é muito complicado por questão da altitude. E por falar em altitude, trago aqui falas do nosso queridíssimo Elton Serra, que ele fala um pouco sobre essa questão e ele diz o seguinte, ó: a adaptação à altitude dura cerca de 3 semanas, é inviável. Por outro lado, os efeitos só são sentidos entre 8 e 12 horas após a exposição ao ar rarefeito, por isso chegam no dia do jogo na cidade. Ele fala isso aqui porque tá todo mundo debatendo, não, o Bahia tem que chegar 2 dias antes, 3 dias antes para se adaptar àquela questão ambiental de La Paz, para os jogadores se aclimatarem e não sofrerem tanto com a questão da altitude. Porém, o Elton Serra explicou aqui que basta chegar horas antes da partida, porque os efeitos do ar rarefeito no nosso organismo só são perceptíveis após 8 e 12 horas de exposição. E aí eu fui pesquisar aqui e vi que a seleção brasileira inclusive usa essa estratégia. Trago na tela aqui para vocês, para a gente poder fazer essa análise, ó. Tá aqui, ó. Operação Bolívia, a seleção vai ficar 6 horas em La Paz e alugar balões de oxigênio para jogo na altitude. E aqui está o detalhe: delegação voa e pernoita em Santa Cruz de la Sierra na véspera do jogo e só vai desembarcar na cidade 3 horas antes da bola rolar,
preparador vê doping ambiental, que é como é conhecido no mundo da bola essa questão de você ter que jogar contra essa adversidade ambiental, né? A galera chama de doping ambiental. Pois é, então, segundo os especialistas, basta chegar algumas horas antes da partida, né, que esses jogadores não irão sentir, né, esse desconforto ambiental por conta do ar rarefeito, beleza, rapaziada? Então tá aí explicada essa situação. Então não precisa o Bahia chegar com tanto tempo de antecedência, né? Basta chegar algumas horas antes ali, que aí os jogadores não irão sentir tanto essa questão da altitude, beleza, rapaziada? Ainda falando sobre a Libertadores, vamos ver aqui o chaveamento do nosso Esquadrão de Aço, né? Que vai pegar aqui a equipe do The Strongest, passando, enfrenta quem vencer aqui entre Nublense e Boston River. Então, alguma dessas, passando do The Strongest, a gente vai para a terceira fase, né, e enfrenta uma dessas duas equipes aqui. Passando da terceira fase, a gente entra direto na fase de grupos da Libertadores. Se a gente cair contra o The Strongest, a gente encerra a nossa participação em competições internacionais desse ano, a gente não pode ir para a Sul-Americana. Caso a gente passe e chegue na terceira e caia na terceira fase, a gente vai direto para a fase de grupos da Sul-Americana, beleza, rapaziada? Então o Bahia tem que tratar esse jogo com muita importância, né? Por isso também que é importante o Bahia acelerar as suas movimentações de mercados, fazer as contratações pontuais aí, precisam ser sanadas aí no nosso elenco, para que esses jogadores possam ir até Girona, fazer a pré-temporada junto com o Rogério Ceni e todo o elenco, para que possam estar disponíveis para essa partida de extrema importância na nossa temporada de 2025. Beleza, rapaziada? E por falar nisso, vamos falar aqui então sobre contratações, né? O GE traz aqui que o Bahia fez uma proposta oficial aí para o jogador, que é o Douglas Augusto, né? Que já é um conhecido nosso. Ele passou aqui pelo Bahia no ano de 2019, fez uma excelente temporada. Inclusive, quando ele saiu, o Bahia sentiu e teve uma queda vertiginosa após a sua saída, né? E o GE traz pra gente mais detalhes dessa negociação. Bahia formaliza a proposta de 25 milhões para comprar Douglas Augusto, volante do Nantes, pois é o jogador que está atuando hoje aí no futebol francês. Ele saiu do Bahia, foi pro PAOK, né, lá da Grécia, depois foi vendido aí para o Nantes e está lá hoje no futebol francês, né? Jogador de 27 anos, tem passagem pelo Tricolor em 2019. E olha aqui os valores. O Bahia fez uma proposta de 4 milhões de euros, cerca de 25,6 milhões de reais, para comprar Douglas Augusto, volante do Nantes. O Tricolor ofereceu ao meio-campista um contrato válido por 4 temporadas até dezembro de 2028. Tá aí imagens do Douglas Augusto, para quem não lembra desse jogador, né? Teve uma passagem no Bahia em 2019, quando defendeu o Tricolor cedido por empréstimo pelo Corinthians. Depois de 30 partidas, ele deixou o Brasil rumo ao futebol europeu, onde segue até o momento. Eu acho que seria uma excelente contratação. É aquele jogador ali, aquele volante brigador, né? Tem as características muito próximas ali ao Acevedo. Foi muito bem quando chegou aqui no Bahia, já tem identificação com o clube e com a torcida. Então, eu acho que seria assim uma grande contratação, principalmente porque é um setor que foi muito carente nesse ano, né? A gente perdeu ali o Rezende por algumas oportunidades, o Acevedo ficou lesionado por muito tempo, então a gente só contou ali com o Caio Alexandre e com o Jean Lucas, né? E o Jean Lucas fazendo ali muito mais a função do terceiro volante, caindo ali pela ponta esquerda muitas vezes. Então a gente sentiu falta desse volante brigador, marcador e que também sabe sair jogando, né? O jogador polivalente que faz aí parte do perfil que o grupo busca para o nosso Esquadrão de Aço para essa temporada. E o Matheus Barbaço traz aqui algumas atualizações sobre o caso. Ele diz o seguinte: sobre Douglas Augusto, apurei que o volante está vindo para o Brasil na próxima semana. Aqui ele irá se reunir com seu empresário para definir os próximos passos. Para avançar é necessário antes o Nantes aceitar a proposta do Bahia, que o GE revelou, né, de 25 milhões aproximadamente, mas se depender do jogador, esse retorno vai acontecer. Desde quando estava no PAOK, ele já tinha o desejo de vir e fez um grande esforço para isso acontecer. Porém, o clube grego queria 5 milhões de euros e se mantinha irredutível. Agora a tendência é que o negócio realmente avance e ele realize o desejo de voltar a Salvador. Pois é, então o jogador vai estar aqui no Brasil, muito provavelmente vai se reunir aí com os seus empresários. Talvez o Bahia possa ter uma conversa tete a tete com o jogador para chegar aí nos finalmente e sacramentar
essa contratação. Beleza, rapaziada? Outro jogador que o Bahia está de olho aí é um jogador do Atlético Paranaense que se destacou muito nessa temporada. Trata-se aí do Eric, que também é um volante. Bahia faz proposta para comprar Eric do Atlético Paranaense. Confira valores, quem traz também é a equipe do GE aqui. Tricolor oferece contrato de 3 anos ao volante de 27 anos. Tá aqui detalhes da negociação. O Tricolor, que já havia demonstrado interesse no volante Eric, fez proposta de 2 milhões de euros, cerca aí de 12,7 milhões na cotação atual, né, de reais, para contar com o jogador por 3 anos. Jogador esse que está no Atlético Paranaense, que foi rebaixado para a Série B. A gente sabe da dificuldade que se tem de negociar atletas aí com o Atlético Paranaense. O Petralha é jogo duro, ele não costuma liberar jogadores tão facilmente, principalmente para o mercado brasileiro, mas agora se trata de uma situação diferente. O Atlético Paranaense não está mais na primeira divisão, então não é mais um concorrente direto com o Bahia, e ele precisa fazer caixa e também desafogar um pouco a folha de pagamento salarial dos seus jogadores, né? O Eric não deve receber um salário muito baixo, né? Então, para as condições atuais, é vantagem para o Atlético Paranaense se desfazer do jogador justamente por essas questões que eu citei para vocês. Então, assim, no meu ponto de vista, o Eric é um excelente jogador, chegaria aqui para somar e muito, e acredito que o Atlético Paranaense não vai colocar muitos empecilhos para vender este atleta. Números do Eric aí na tela, né? O Eric que fez 34 jogos nessa temporada, 30 como titular, marcou aí 3 gols e 1 assistência, bons números para um volante, né? Nota SofaScore 7.03, nota boa aí para um atleta dessa posição, bons números aí de gols e de assistências, né? E para fechar o vídeo de hoje, rapaziada, vamos falar sobre um jogador que já está praticamente fechado aí com o nosso Esquadrão de Aço. Quem traz essa informação para a gente é o André Hernan. O André Hernan que anteontem tinha soltado essa informação no seu Twitter, né? De que a boa relação entre o Grupo City, a empresa que gere a carreira do Eric Pulga, é um fator determinante para o desfecho do negócio. Disse também que o Bahia investiu aí, estava interessado em investir a cifra de 4 milhões de dólares pelo jogador, cerca aí de 26 milhões de reais, né? O negócio deve ser concretizado nos próximos dias, Bahia está otimista. E agora, o André Hernan, participando do programa lá do canal UOL, juntamente com o PVC, solta aqui em primeira mão essa atualização da negociação entre Bahia e Eric Pulga. Vamos escutar juntos aqui, tá na tela. O Bahia que vai fechar, aliás, notícia aqui para vocês, o Bahia vai fechar o Eric Pulga nos próximos dias. Uma oferta que foi feita ontem pelo Cadu Santoro, sabendo que o jogador tinha concorrência de outros clubes. O Bahia já se dá como algo assim, ó, vencemos essa concorrência, agora vamos acertar os detalhes. Então já é o primeiro reforço para 2025, visando essa Libertadores. E ontem eu falei com o pessoal do Bahia que me disse o seguinte: o Pulga chega para compor o elenco, porque é um jogador jovem, ainda vai precisar de uma adaptação, mas é um tipo de jogador que, numa partida de Libertadores difícil, ele entra e pode mudar o jogo a favor do Bahia. Tá aí, rapaziada, então André Hernan solta aí mais essa atualização, né, que já está praticamente tudo fechado com o jogador, falta apenas poucos detalhes e assim, falando em detalhe, eu acho que é uma questão que está ficando cada vez mais nítida com relação a esse comentário que eu vi aqui no Twitter do Lion Boaventura. Tá claro que o City não quer deixar nenhuma joia nordestina jogando no Brasil em nenhum time que não seja o Bahia. Além da qualidade, é um posicionamento estratégico de passar a ideia que a referência e expectativa de carreira de um jovem que surja no Nordeste será sempre jogar no Bahia. E essa é aquela questão que pode ser comparada tanto ao Eric Pulga como também ao Juba, né? Juba, que foi aquele jogador que se destacou jogando também por uma equipe nordestina, no caso o Sport, e o Bahia foi lá, captou aquele jogador e agora está vestindo a camisa do nosso Esquadrão de Aço. Então, está dando a entender, né? Os indícios são esses de fato. O Grupo City, quando vê algum jogador surgindo aqui pela região Nordeste, ele está sendo pioneiro na captação desses jogadores, e se o Eric Pulga de fato chegar aqui ao Bahia, será a constatação desse fato. Beleza, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, sobretudo ficado bastante bem informados. Gostaram, já sabe, aquele bom e velho pedido de sempre, senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal pra gente divulgar o nome e a marca do nosso esquadrão para mais torcedores. Tamo junto e misturados, a gente se vê numa próxima, valeu e fui!